Olá, tudo bem com você? O JR Business está começando. Com mais de 80 anos de história, a Havana tem como pilar levar um pouco do sabor da Argentina para o mundo. Conhecida pelo doce de leite, ou melhor, dulce de leite e os alfajores, a rede tem cafeterias espalhadas pelo Brasil. O JR Business de hoje recebe a Adriana Vilela, que é sócia fundadora e CDO da Havana Brasil. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Antes de começar o nosso bate-papo, eu lembro que você pode acompanhar todos os episódios do JR Business na Record News, nas plataformas digitais da Record ou ainda na versão podcast no seu tocador favorito. Adriana, em 2006, então, você traz a marca Havana para o Brasil. Como é que foi esse processo para trazer essa marca argentina, que já era famosa lá, e trazer e adaptar aqui para o paladar brasileiro? Olha, foi uma luta para convencer os argentinos a aceitarem a trazer a Havana para cá. Né? Por quê? Porque são os fundadores da marca, né? E eles têm uma pressão muito grande e assim a prioridade deles é na qualidade do produto e na qualidade do serviço. Então, nós tivemos que provar muito em todas as letras que a gente ia representá-los tão bem quanto eles trabalham na Argentina. Provar ou provar mostrando que poderia fazer? Os dois. Engordei muito naquela época, viu? Ó. Então, e aí, depois de 3 anos de negociação, conseguimos firmar um contrato com eles, onde eles nos obrigaram, né, a abrir 50 unidades próprias. Né? Então, nós começamos no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Depois de 10 anos, nós voltamos a negociar e pedimos, então, para nós sermos master franqueados. E a partir daí, a gente começou a fazer o trabalho de expansão através de franquias. Né? Hoje a gente tem 3 modalidades de negócio, nós temos 2 modalidades de cafeteria e tem uma modalidade que nós inventamos, que somos os pioneiros no mundo todo, que é a modalidade heladeria. Nós fizemos helados Havanas. Isso. E como é que vocês controlam a qualidade das franquias? Quem faz isso é o pessoal da Argentina ou é você mesmo? Nossa equipe aqui do Brasil. A gente tem um time que é apaixonado pela Havana, apaixonado pelo varejo, um time engajado, um time que tem o nosso olhar. Eu trabalho na operação, os outros 2 sócios também trabalham. E a gente trabalha como se fosse uma grande família, sempre preocupados assim, a gente levar a excelência, levar a melhor experiência e manter a qualidade da fundação da Havana. Mas como é que é isso? Vocês têm pessoas que vão nas franquias e acompanham de perto? Isso, olha só, a gente tem vários times internos dentro da rede, né? Então, a gente tem um time de operações. O que é esse time? A gente tem um diretor de operações, abaixo dele eu tenho GOs, que são gerentes de operações regionais. O Brasil é muito grande, então a gente precisa ter muitos braços para poder alcançar e atender todo mundo. Então eu tenho gerentes por regiões e abaixo desses gerentes eu tenho consultores. Então vamos lá, Rio de Janeiro eu tenho um consultor, Minas Gerais eu tenho outro consultor, né? Salvador, se a gente colocar Recife, Fortaleza eu tenho outro consultor. Já a região norte, que é Belém e Manaus, onde a gente tem lojas hoje, a gente tem um outro consultor. Eu tenho um para a região sul e aqui em São Paulo eu tenho um total de 7 consultores. Por que deu tão certo o sabor da Argentina aqui no Brasil? Vamos lá. É o seguinte, a Havana, normalmente ela tem uma ligação afetiva com o brasileiro. Por que isso? Ela remete sempre à primeira experiência internacional do brasileiro. Primeira viagem. A primeira viagem internacional do brasileiro. Ou ele vai aqui para Porto Iguaçu, ou ele vai para Buenos Aires, ou vai para uma outra fronteira. E toda vez que ele foi viajar, ele teve uma experiência numa cafeteria Havana, ou ele comprou uma caixa de alfajor para trazer de presente para a mãe, para o pai, para a esposa, para os filhos, para os amigos. Então, ele tem essa ligação afetiva muito grande. E nós temos hoje vários clientes que toda vez que eles sentam, falam assim, ai, sabe, eu estou sentada aqui provando, eu estou lembrando qual a primeira vez que eu fui para Buenos Aires, ai, que saudade. Vocês tiveram que adaptar os produtos para o sabor brasileiro ou é o mesmo produto que vende na Argentina, vende aqui? Nós temos toda a linha de alfajores e havanetes. Havanetes são aqueles conezinhos assim, deliciosos, recheados de doce de leite. Né? Tá dando fome. Então, esses são todos argentinos, né? Nós fazemos a importação dele. Nós temos a licença para produzir no Brasil doce de leite, que hoje a gente tem doce de leite 0 açúcar, tem doce de leite com goiabada, tem doce de leite com paçoca, tem doce de leite com banoffee,
E já já vai ter mais uma novidade. A gente tem a licença para fazer os panetones, os tabletes de chocolate, as havanitas, que são as trufas de chocolate com doce de leite, né? E toda a linha de cafeteria, de salgados e doces. Então vocês têm a fabricação também? Aqui no Brasil, sim. Isso é terceirizado ou faz parte da empresa? É terceirizado. Terceirizado. Isso. O alfajor virou tipo um souvenir, né? Quem vem da Argentina sempre traz o alfajor para dar para os amigos. Isso. Ele sempre foi a maior referência de souvenir e de viagem, assim, do brasileiro e de todos os outros turistas na Argentina. Tanto que, quando você vai no aeroporto, você vê que as lojas da Havana são grandes. Tem mais de uma no próprio aeroporto e o pessoal compra caixas, tem vários sabores, né? Inclusive, vou até dar um spoiler, está chegando agora o alfajor Dubai aqui no Brasil. Foi recém-lançado lá e está chegando agora no próximo mês. Que agora está na moda o chocolate Dubai, Chocolate né? Dubai. E eles, como são muito rápidos, foram lá e fizeram alfajor Dubai. Como é que é a relação de vocês com a matriz lá na Argentina? Porque já são quase 20 anos. Isso. É um casamento, né? Deve ter brigas e reconciliações, momentos bons e ruins. Olha, no começo foi bastante difícil, né? Hoje nós temos uma relação, eu vou te falar que às vezes até melhor que um casamento. É. Porque são poucas as brigas, tudo é discutido e resolvido no momento da demanda, né, da demanda do problema. Assim, no momento que surgiu alguma questão, a gente já senta, já resolve. Eu pego um avião, vou até lá, ou eles vêm a mesma coisa. Semana passada mesmo estava aqui, o presidente estava aqui, visitando essas novas modalidades de geladeria que eu comentei com você. Então, a gente tem uma relação muito boa, eles são muito corretos e a gente tem o princípio mais importante que é do varejo, o que é? A qualidade do produto e a experiência. Então, com base nisso, a nossa relação vai muito bem, obrigada, graças a Deus, e está cada dia melhor. Eu imagino que eles estejam felizes, né? Porque deu muito certo aqui no Brasil, né? Sim. Hoje nós somos o segundo mercado mais importante. Veja, a Havana está em muitos países, está no Peru, está na Bolívia, está no Chile, está até nos Estados Unidos, mas o Brasil é muito grande e o trabalho que nós fizemos, ele realmente levou além dos brasileiros que já conheciam a Havana para quem não conhecia. Então, hoje a gente representa um faturamento importante para a Argentina. Nós começamos irrelevantes, mas hoje nós somos importantes. Nós somos o segundo maior mercado deles. E para quem quer abrir uma franquia da Havana, ele tem que ter quais qualificações? Como é que faz? Vamos lá. Primeira qualificação, ele tem que gostar de trabalhar, porque o varejo precisa trabalhar. A segunda, ele tem que ter um comprometimento com a melhor experiência que ele quer ofertar. Ele tem que ter um comprometimento com a gestão. Ele tem que saber lidar com pessoas. Ele tem que saber fazer a gestão da equipe. Veja, todas as pessoas dentro da empresa são importantes. Mas o mais importante de longe não sou eu nem os meus sócios. Sabe quem é? É o atendente que está lá. Ele está direto com o meu cliente. Esse cara é o mais importante. Ele que leva a experiência e que faz o Momento Havana, o doce Momento Havana, ser como de fato ele deve ser entregue ao cliente. Qual que é o maior desafio para controlar tantas franquias assim? A distância. Não são as pessoas, porque, olha, a gente tem um time nota 1000. Eu falo que não é nem nota 10, nota 100. O time Havana é nota 1000. Pensa num time engajado, que gosta, adora a marca, sabe, gostam do que fazem, mas, de fato, é a distância. Então, a gente mora dentro do aeroporto. A gente dá bastante lucro para o aeroporto. E você viaja muito também? Toda semana. Pelo Brasil todo? Pelo Brasil todo. Qual que é o case de maior sucesso que vocês têm? Belém. Belém do Pará. Belém do Pará. Você acredita? Quando abriu a loja, uma loja grande, bonita, com um sítio de mais ou menos 80 lugares, tinha um expositor do tamanho desse painel aqui, assim, ó. E eles abriram um pouquinho antes do Natal. Abastecemos, coisa mais linda, cheia de panetones, todos os sabores. Acabou em 3 dias. O estoque que era para ser 45 dias acabou em 3. E é uma região que tem sabores bem específicos, né? Então surpreende, né? Surpreendeu muito. E até hoje, olha, a primeira loja ela abriu em 2018, né? Ela acabou de ser reformada, essa loja, já abriram mais 3 unidades, inclusive tem uma no aeroporto. A gente até foi eleita a cafeteria da COP. Sério? Conseguimos abrir uma unidade nossa lá dentro da COP. Me explica esse conceito de geladeria que vocês têm exclusivo aqui no Brasil agora. Vamos lá. Esse eu vou te falar nos mínimos detalhes.
se você me der tempo. O que Fica à acontece? A gente, quando estava negociando a Havana, então a gente caminhava muito na rua e eu sempre prestei muita atenção no movimento e no que o cliente espera, no que o cliente quer. E o que a gente via na Argentina, independente da estação, se era janeiro, 42 graus, ou se era junho, que já estava abaixo de zero, o que era? A sorveteria. O argentino tem o hábito de tomar sorvete o ano inteiro. E os sorvetes de lá são maravilhosos. Então, desde aquela época, eu comecei a prestar atenção mais a fundo no mercado de sorvetes. E de 10 anos para cá, eu comecei a pesquisar. Fui para a Itália, fui até para a Finlândia atrás de equipamentos, né, para entender como produzir um sorvete artesanal em alta escala. E como eu resolvo, além da produção, a logística, fazendo com que esse produto chegasse com o mesmo sabor que ele saísse da fábrica, né? Então, a gente conseguiu alinhar isso em projeto, fizemos um layout trazendo a argentinidade da marca, porque nossos sabores de sorvete têm doce de leite, o melhor doce de leite do mundo. E nós trouxemos esse layout com a cor azul da bandeira, que ele remete não só à bandeira, quando também remete ao frescor do helado, né? E esse hoje é o grande sucesso da marca. E é exclusivo no Brasil, só nós temos. E agora, quando chega novos interessados em terem franquias, vocês privilegiam quem vai abrir heladeria ou cafeteria? Depende muito da cidade e do local que ele vai estar. Por exemplo? Né? Por exemplo, vamos lá. A gente está falando aqui em Santos. Santos, por exemplo, eu acho que hoje ele está bem servido de cafeteria. Não que ele esteja mal servido de geladeria, não é isso. Mas ele tem muito mais demanda para o consumo de um sorvete do que de um café. Lembrando que na nossa heladeria a gente também tem café e também tem produtos Havana. Como é que está o plano de expansão da marca nesse momento? A gente está muito animado. O que eu queria te falar é o seguinte, que a gente está um pouco espantado, porque quando a gente lançou a heladeria dentro da rede em novembro do ano passado, nós imaginávamos que nós fôssemos vender 50 unidades de novembro para cá. Fosse encerrar dezembro de 2025 com 50 unidades. A gente vendeu 162 até ontem. Então, a gente vendeu muito mais, 3 vezes mais do que a gente esperava. E por que o sucesso? A qualidade do sorvete e a força da marca. Qualidade do sorvete, força da marca e o layout da unidade. Você acha que quando uma marca de franquia começa a dar certo, os franqueados vão bem, isso anima outras pessoas a investir? Com certeza absoluta. Ninguém melhor do que o seu franqueado para vender a sua franquia. Ele é o cara que está ali à frente, ele é o cara que está ganhando dinheiro, ele é o cara que está vendo o progresso. Vai falar com ele depois, né? Isso, ele pode falar com o franqueado até antes dele assinar o pré-contrato de franquia. Mas vocês são muito rigorosos, já tiveram que, por exemplo, tirar a franquia de algumas pessoas? Às vezes tem, às vezes o cara não gosta de pagar, né? Aí a gente é obrigado. Ou não dá o tratamento à marca da forma que tem que ser, né? Isso, porque, gente, a gente tem todo o know-how, a gente tem o time de implantação, a gente vai negociar o ponto comercial, porque, veja, o nosso business é esse. Então, ninguém melhor do que a gente para negociar o ponto comercial, seja na escolha aonde instalar, como as condições desse CTO. Né? A gente tem toda a bagagem para fazer isso. Então, a gente escolhe o ponto. Aí, esse novo franqueado vai para o time de implantação. Ele vai ter uma consultora 24 horas, 7 dias por semana, vai pegar na mão dele. Olha, agora você vai fazer esse passo, você vai no contador, depois o contador vai contratar engenheiro, vai contratar o projeto assim, até a inauguração. É feita a inauguração, ele vai para o time de operações, que é onde ele tem toda aquela estrutura. Eu tenho o consultor, eu tenho o GO, tenho o diretor de operações. Eu tenho treinamento presencial, aqui em São Paulo, tem treinamento lá para a equipe dele na inauguração. A nossa consultora de implantação fica 7 dias na loja. Ela vai 3 dias na inauguração, faz a inauguração e ainda fica depois. Ou seja, todo o suporte tem. A franquia ela só não tem um bom desempenho se realmente a pessoa não quiser trabalhar. Adriana, qual que é o capital que uma pessoa tem que ter para conseguir abrir uma franquia da Havana, né? Olha, hoje com R$180 mil consegue abrir uma cafeteria Expresso. Essa Expresso é uma cafeteria compacta, todo o menu dela de salgados, doces, cafés gelados, cafés quentes é feito takeaway, ou seja, ele compra no caixa e ele sai para consumir no escritório, em casa, na sala de aula. E ela custa só R$180 mil. 180 mil já com ponto, com reforma, com tudo? Com tudo, com a taxa de franquia e com o estoque inicial.
E quanto tempo ele demora para fazer o break-even? Olha, o break-even dele vai dar mais ou menos dessa modalidade uns 18 meses. Uns 8 meses. É. Não te assusta muito crescer tão rápido, Adriana? Assusta, mas é muito gratificante. Sabe por quê? Porque a gente trabalha mesmo, viu? Vou te falar, a gente trabalha e a gente trabalha com gosto. Eu, muitas vezes, quando o candidato está evoluindo na negociação, e tem muito isso do brasileiro que ele quer falar com o dono da empresa. Então, muitas vezes, eu atendo ele durante a negociação. Seja presencial no escritório, o escritório nosso sempre está aberto, as salas são todas interligadas, não tem paredes, é tudo em vidro. Né? Então a gente fala, vem aqui no escritório conversar. Tomar um café, tomar um café. Então é muito gratificante que você está lá, ele vem, né, cheio de dúvidas, cheio de questões, um pouco assim, né, porque tem tanta franquia hoje, ele vem um pouco desconfiado. E aí, de repente, 3 meses depois passados, você vai na inauguração dele, gente, não tem preço. É muito gratificante você ver que, entendeu, o sonho da pessoa, e também faz parte também do nosso sonho. Né? Ver a loja estar inaugurada, ver fila na loja. Esses dias foi a inauguração na unidade do Vila Olímpia, tinha fila, gente. Recém abriu a loja com fila, espetáculo. Você acha que a probabilidade dele dar certo é maior em shoppings ou na rua mesmo? Depende muito do ponto. Veja, você pode estar no shopping, você pode estar no melhor shopping de São Paulo. O ponto for ruim, não vai resolver muito. Então, de repente, às vezes você está numa rua, vamos colocar a Rua dos Pinheiros, que é uma rua ótima, mas lá para cima, né? Porque tem a parte de baixo, mas a parte de cima. E você vai vender tão bem quanto um shopping. A diferença do shopping, o que é, gente? É a segurança. E a facilidade, você tem onde estacionar, né? Se estiver chovendo, você está abrigado. Mas tudo depende do ponto. O cara vai comprar uma roupa, já para tomar um café. Para tomar um café. Exatamente. O que você teria feito de diferente nesses 19 anos? O que eu teria feito de diferente? Eu teria colocado os meus filhos para trabalhar mais cedo no negócio. Eles estão na empresa? Não, porque uma mora fora, a outra fez arquitetura, morou fora também, e os meus caçulas estão com 17. Eles já trabalham em dezembro. Em dezembro eles vão para as lojas. Te dá alegria de ver eles lá? Muito. Lavam louça, limpam mesa, servem, fazem de tudo. E você é durou muito com eles ou... Regime militar lá em casa, Regime militar. Com muito amor, mas é militar. Eu acho que a melhor experiência da vida é a gente vivenciar. Porque não adianta eu falar para você o quão bom, o quão prazeroso é o meu negócio se você não vivenciar. A mesma coisa se você falar, olha, eu entrevistei fulano, né? Mas eu não consigo mensurar de fato quão gratificante, quão prazeroso e quão enriquecedor foi isso para você. Então, eu acho que você começar a trabalhar... Eu comecei a trabalhar com 14 anos e não era porque eu precisava, porque eu não queria pedir dinheiro para meu pai. Deixa eu te perguntar, me conta um pouco sua trajetória até chegar na Havana. Então, comecei a trabalhar com 14 anos. Primeiro comecei a fazer... Eu ainda estava no ensino médio, aquela época era colegial, né? E eu comecei a fazer recepção de eventos. E aí, num desses eventos, chamaram para eu ser recepção numa empresa. Fui recepcionista nessa empresa. Lá dentro, o cliente da empresa pediu para o diretor se ele podia me contratar para ser assistente administrativa. Entrei nessa empresa como assistente administrativa. Veio o diretor-geral, que era aqui de São Paulo, porque eu sou do Sul. Nossa, manda ela fazer uma entrevista lá em São Paulo. Vim para São Paulo. Me contrataram. E aí comecei a atender, fazer a implantação dessa rede que eu trabalhava, que era de automóveis em todo o Brasil. Pois bem, trabalhei alguns anos lá, juntei um dinheiro, fiz um pé de meia e falei, agora vou abrir meu negócio. E na época o negócio era fotografia, fazer revelação de filme. Vocês lembram disso? Muita gente nem sabe o que é isso. Lembra aquele filme redondinho assim? Eu sei porque eu estudei fotografia. Então, aí eu comecei com uma loja, né? Revelava as fotografias em 40 minutos, aquele rolinho. Sim. E aí eu acabei fazendo uma rede de lojas. Só que aí o que aconteceu? Veio a digital. Tudo por água abaixo. E aí eu fui para um outro segmento, fui para o segmento de moda. Foi bem quando começou a vir as roupas da Coreia. Lembra que no Bom Retiro começaram a chegar os coreanos, aquela moda bonita, enfeitada, mais barata, mais moderna? Fui para o segmento, fiz também uma pequena rede de lojas. Aí
nesse intervalo, acabei mudando para São Paulo. E fui para Assunção para fazer uma reunião de trabalho, foi a Havana e aí eu troquei tudo. Trocou tudo. Você se considera uma self-made woman? Não sei, eu acho que seria um pouco pretensioso. Porque eu vou te falar, eu tive uma estrutura familiar muito boa, eu tive a oportunidade de estar em boas escolas, eu tenho 3 faculdades. Eu tive todo um apoio de amigos, de família, que eu acho que isso é a tua base, né? E é isso que você leva consigo mesmo, são as tuas raízes, os teus valores. Eu trabalho muito, mas eu vou te falar que eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de produzir, de ver resultado, de gerar emprego. Então, eu acho que talvez eu seja assim, olha, eu sou feliz. Eu não sei se não seria pretensioso falar que eu sou uma self-woman, entendeu? Mas eu sou uma pessoa, uma mulher feliz, eu sou realizada. E qual que é o maior aprendizado que você teve nessa trajetória toda? O que o mais importante na vida é a palavra. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter um cartão de apresentação, mas você tem que ter a palavra. A palavra vale por tudo que você possa avaliar nessa vida. Adriana, novo candidato a ter uma franquia da Havana chega lá para vocês. Você fala o que para eles? Qual que é a frase que você fala para eles? Você sabe que você vai ter que trabalhar? Essa é a primeira. É, né? É. Porque ele vai ter que trabalhar. A gente vai dar receita do bolo, vai carregar ele no colo, a gente vai fazer tudo. Mas o cara tem que trabalhar. E pagar o que deve, né? Também, né? Qual que são os novos planos para a Havana? Você está agora em plena expansão, mas daqui a 5, 10 anos, onde é que a empresa vai estar? Olha, daqui a 5 anos a gente quer estar aí com pelo menos 1.500 unidades. Porque a gente está estimando em 2027 nós estarmos com 1.100 unidades, né? Das quais seriam 500 cafeterias e 500 geladerias. Eu gostaria de estar em locais que as pessoas não têm tanto acesso. Então, eu gostaria de estar em interior, sabe, interior do Nordeste, interior do Norte, na região Centro-Oeste. E tem mercado lá? Muito. Quem não gosta de sentar e ser servido, de tomar um bom café e comer um doce gostoso? Né? Porque hoje o food service, gente, mais do que nunca, o cliente ele quer ser servido, ele quer ser bem atendido, ele quer aquele momento para ele usufruir, para ele curtir, para ele relaxar. Adriana, te agradeço muito por estar aqui no JR Business. Eu que agradeço. Uma aula de empresarial. Imagina, conta sempre comigo e eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada a você, a todo o seu time, foi um prazer. O JR Business fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais um programa especial. Lembrando que você acompanha todos os episódios na Record News, nas plataformas digitais da Record ou ainda na versão podcast no seu tocador favorito. Obrigado a você que nos acompanha.